Olá, este é o Sala de Aula, um programa da TV Câmara que fala sobre educação e o tema de hoje é sobre como o tempo de estudo afeta no rendimento das pessoas. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas realizado no ano passado mostra que quem estuda mais ganha mais. Segundo a pesquisa, a cada ano de estudo o salário pode aumentar em média até 15%. E eu converso com a Vanessa Gazzoni e com a Lucinéia Crispim, ambas são professoras da Unisal. Vanessa, estudar mais é o caminho para ganhar mais? Olha, de fato, o que as pesquisas mostram, né, assim como essa da GV, é que existe mesmo um acréscimo para cada ano estudado. A gente observa isso por várias pesquisas, por várias estatísticas. Então, eu acredito que sim. E a gente observa também nos nossos alunos, né, que isso é um fato que ocorre. Então, acredito que sim. Vocês têm isso no dia a dia na pós-graduação? Sim, sim, isso é bastante frequente. As pessoas, depois de um determinado tempo de escola, voltam para o campo do estudo com o objetivo exatamente de melhorar o valor aquisitivo, não só, mas a questão do conhecimento também. Então, a gente percebe que realmente há uma valorização e há uma procura. Elas chegam falando isso lá, que elas estão estudando para tentar ganhar mais? Elas querem melhorar o lugar de trabalho. Então, consequentemente, não só o espaço físico, mas o fator financeiro também está muito atrelado à questão do lugar do trabalho. Então, elas querem um ambiente melhor, elas querem um cargo melhor, elas querem ocupar um outro espaço. Como eu atuo com a educação, então isso é muito forte dentro da sala de aula. Elas querem a sala de aula, elas querem a coordenação, supervisão, portanto, elas objetivam outro espaço, consequentemente, um outro valor financeiro. Esse estudo da Fundação Getúlio Vargas faz comparações do Brasil com outros países e mostra que outros países tiveram essa noção um pouco antes de que quanto mais estudo, maior a renda. O Brasil ele ficou um pouco para trás nessa história? Olha, eu acho que a gente está evoluindo, né? Acho que as pessoas estão procurando, isso que a Lucy comentou, a gente observa também nos cursos de engenharia, os alunos procuram. Então, acho que de alguma forma isso está acontecendo. Já vem acontecendo há um tempo e ultimamente tem sido reforçado. A questão de ter ficado para trás ou não, eu acho que é um contexto histórico, né? Então, acho que é um pouco difícil a gente mensurar isso. Mas eu acho que o que é importante, eu acho que o que a gente precisa focar é que vem acontecendo e já tem um tempo que isso está em processo. Eu acho que isso é que é o fundamental, nós estamos caminhando em busca disso. Mas isso está vindo mais dos alunos, né? Sim. Falta algum outro tipo de incentivo? Eu acho que falta sim, né? Eu acho que há um incentivo da própria educação em si, né? Da própria política educacional, do ensino médio. Esse incentivo, sair desse âmbito de que o ensino médio era voltado diretamente para o trabalho, então as pessoas buscavam o ensino médio já pensando no mercado de trabalho, né? Ausência de incentivo, ausência de perspectiva, ausência de oportunidade para os jovens também reduziu isso na questão dessa procura. Eu acho que hoje o que a gente tem é um jovem mais astuto, né? Um jovem mais dinâmico, querendo outras oportunidades, romper um pouco com essa cultura. Que eu acho que a escola também tem dado esse lugar para o jovem, né? Tem dado esse espaço do jovem se opinar, do jovem se construir. Então, ele busca outros caminhos. E, claro, com o processo da globalização, o mundo, a questão virtual, o jovem também tem outros modelos que não são só os modelos locais mais. A escola está se adaptando ou tem coisa que ainda precisa mudar nela, um pouco mais pontual? Eu penso a escola um processo de mudança constante, né? É claro que a escola precisa mudar, melhorar bastante para atender essa demanda da juventude, né? A escola precisa não só das questões dos espaços físicos, mas também uma discussão de currículo que inclua as demandas e as necessidades da juventude. Por conta disso, eu acho que há sim muita coisa a ser feita, né? E o passo tais são exatamente as procuras por novas formações, a busca por novos cursos, né? O mercado ele está bastante amplo. Então, a escola ela tende, né, a acompanhar esse jovem, mas a velocidade da escola ainda, por conta das políticas educacionais, é bastante lenta. Com base no que vocês falaram, então a gente pode dizer que os jovens eles já têm mais consciência de que eles precisam se preparar para o futuro do que tinham antigamente? Eu vejo isso nos alunos, eu acho que sim. Eu acho que essa globalização que a Lucy comentou,
eu acho que tem feito com que eles busquem outras experiências mais abrangentes, e isso faz com que eles busquem, pesquisem, procurem, cobrem e da escola, das instituições, e eu acho que isso tudo é reflexo de que eles estão buscando, estão cobrando e estão acreditando que de fato precisam para fazer um futuro diferente para eles, para a família, enfim, para todo mundo. Concorda com isso, Lucy? Eu acho que o jovem, ele, aquilo que eu disse, ele é mais curioso. O jovem hoje, ele é mais curioso, ele tem mais, a diversidade está dada para ele, né? Ele tem um espaço maior de diálogo também, né, para ele se posicionar, não só os espaços da escola, mas os grupos de alunos, as redes sociais. E isso, de certa forma, cria necessidade, cria demanda, cria busca. Eu acho que esse jovem, ele tem colocado a educação nessa velocidade. Hoje, o jovem acelera o processo educacional. Então, a escola precisa mudar para dar conta das demandas da juventude. Se a escola, se ela não fizer isso, ela vai ficar no passado, né? Para a gente encerrar, a educação ela ainda é o fator mais importante na composição dos rendimentos? É o que é mais levado em conta por quem está contratando? Eu acredito que é um fator, se é o mais, eu acredito que sim, na verdade. Acho que sim. Acho que você ter uma boa formação, você ter uma experiência diferenciada, você ter um currículo particular, eu acho que isso influencia bastante na contratação. É o que eu ouço também dos relatos dos alunos e da minha experiência, né, do que eu vivi. Então, acho que sim, acho que é muito importante. Tá, já. A gente volta já falando sobre esse tema. O Sala de Aula de hoje fala sobre como a educação altera o rendimento das pessoas. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o Sala de Aula, que hoje fala sobre como o estudo afeta no rendimento das pessoas. Mas a pergunta agora é, você já até chegou a citar isso, Lucy, acho que a Vanessa também, se além dos rendimentos, mais estudo facilita a pessoa a encontrar mais emprego? Eu acredito que sim, mas o tempo na escola, né, permite que ele interaja também com outros olhares. E isso dá direito, dá espaço para essa criança, para esse adolescente, ter outras oportunidades no mercado de trabalho. E a nossa cultura é também muito focada nesse tempo escolar. Então, a escola, o mercado de trabalho busca por jovens que tenham tido mais tempo com a escola, que tenham tido outra diversidade vivenciado outras diversidade dentro da escola. Isso, de certa forma, enriquece o currículo e favorece a procura e a permanência no mercado de trabalho. E se a gente puxar para um pessoal já mais adulto, fazendo graduação, pós-graduação, a convivência, a troca de ideias, conhecer pessoas de áreas diferentes também ajuda. Sem dúvida. Até para o networking, né? O famoso network. Conhece outras pessoas, às vezes muda de área, às vezes fica sabendo de um curso diferente que está acontecendo em outro horário da universidade, da faculdade. Então, ele vai para um outro grupo e isso vai gerando, né, uma experiência diferenciada. E o nosso mercado, ele favorece experiências diferenciadas, na minha opinião. Então, acho que é reflexo disso. Acho que sim. Sobre esse tema que a gente discute hoje, a gente tem um vídeo, vamos acompanhar. Da remuneração, ela também é positivamente impactada quando você continua estudando. Porque o que acontece é que quando a gente determina uma estrutura de cargos e salários, uma das variáveis que a gente considera é o nível de formação, é o background educacional, né, que a gente fala. Então, você ter mais de uma formação, você ter pós-graduação, associado à experiência, porque também uma coisa que a gente encontra no mundo do trabalho é a pessoa fica estudando e não solidifica esse estudo, esse aprendizado na vida prática. Então, é um combo, né? Você tem que combinar o estudo com prática, com aprendizagem, que é onde você realmente testa o seu conhecimento, e aí é muito mais simples no plano de carreira essa pessoa crescer profissionalmente e junto vem a remuneração. Porque se você cresce, assume mais responsabilidades, a remuneração está diretamente ligada a isso, né? Isso aí, Lucy. Tem que saber dosar, tem que saber combinar
a experiência no trabalho com o estudo? Sim, com certeza. A vida pede isso, né? Eu acho que a vida ela pede, principalmente para o campo de uma pós-graduação, ela pede a sua prática, a sua vivência, junto com o olhar teórico. E os dois combinados junto voltam para uma pesquisa novamente de uma outra prática. Essa prática participante desse novo pesquisador, desse novo pensando a educação desse novo professor, né? Dessa nova pessoa que volta para o mercado de trabalho com outras ferramentas. E o que ela faz a partir de então, nessa prática com essas ferramentas que ela adquiriu, né? É modificar. Então, eu acho que a pós-graduação, ela realmente abre esse caminho. Você precisa vivenciar a pós, você precisa ter a sua prática e você precisa juntar os dois e voltar para o mercado de trabalho para exercitar, porque realmente você está mais apto e qualificado teoricamente. Porque também não adianta a pessoa estudar, fazer uma pós-graduação numa área que ela não vai conseguir praticar, esperando que ela tenha um rendimento maior ou que ela consiga mudar de emprego para um emprego melhor, né? Sim, acredito nisso que a Lucy falou também. Eu acho que é importante a gente casar, né, a prática e a teoria. Tanto é que recentemente, né, nos cursos de graduação, principalmente na parte de engenharia, que é a parte que eu trabalho mais, existe sempre um esforço de aliar a teoria à prática. Projetos, muito diálogo entre grupo, trabalhos para serem construídos com várias equipes, um de cada, né, interdisciplinaridade, que eu acho que é uma coisa que fortalece isso. E eu acho que isso se reflete da mesma forma, na graduação também se reflete na pós. Né? A pessoa pode ter muitos doutorados. O ponto é que se ela não souber, às vezes, colocar a mão na massa, fazer uma tarefa, às vezes, um pouco mais habitual, fica complicado, porque as empresas precisam de alguém, muitas vezes, que faça esse trabalho. Um outro ponto também que muito se discute é se um excesso de pessoas pós-graduadas não nivela por baixo o nível do salário, ali, o valor do salário do rendimento final. Isso pode acontecer? Isso já acontece? Olha, Mike, você me desculpa, eu não acredito, né? Eu acho que o mercado, ele vai exigir, sim, né, a sua especialidade. E esse nivelamento, ele está muito ligado à política do mercado de trabalho, né? Eu acho que não é isso que as pessoas devem pautar. Eu acho que as pessoas precisam realmente buscar uma especialização, pensando uma pós-graduação no lato sensu, por exemplo. Ela vai buscar uma especialização, uma ferramenta melhor para a prática de trabalho. Se ele for buscar, por exemplo, um mestrado, um stricto sensu, ele vai para um campo acadêmico e, consequentemente, um doutorado. Então, eu acho que essas linhas, elas são linhas de formações diferentes, né? Não acho que nivela por baixo, né? Eu acho que o que nivela por baixo é uma política. Vamos pensar uma política de governo, uma política maior pensando o Brasil como um todo, né? Na qualidade e sim na quantidade da oferta também, né? Então, eu acho que essa busca pelo ensino, essa necessidade de você buscar ferramentas que melhorem a sua prática, ela só tende a crescer, né? É claro que tudo isso a gente também não pode negar a qualidade de quem oferece, porque você tem no mercado de trabalho diferentes ofertas. Então, é preciso também saber escolher quais lugares você vai buscar essa formação, que tipo de formação você vai oferecer e qual a sua expectativa em relação a isso. Eu acho que tudo isso está ligado ao percentual que você vai receber depois. É isso mesmo, Vanessa, você concorda? Eu concordo. Eu acho que isso de nivelar por baixo, eu acho que de fato não acontece. Acho que a pós-graduação acho que implica seja ela, né, um MBA ou um doutorado, um mestrado, eu acho que ela acrescenta qualidade, acrescenta experiências. Eu acho que o profissional, ele só tende a ganhar. E eu acho que as empresas valorizam isso. Não entendo que isso seja uma implicação. Tipo, né, a pós-graduação vai nivelar o salário por baixo? Eu acredito que não. Um acesso maior à educação, ele fez com que reduzisse a oferta de vagas, principalmente para os níveis mais baixos? Uma oferta? Isso. Se nivelando por baixo? Quem tem um nível de educação mais baixo, como a maioria das pessoas tiveram um acesso maior à educação, se quem tem um nível de educação mais baixo acabou ficando fora do jogo um pouco? Sim, né? O mercado é o mercado do mundo das letras, né? Do conhecimento. Então, é claro, a pessoa que ela tem menos tempo na escola, ela tem uma menor qualificação, ela tem menos tempo de estudo, ela ainda está defasada em relação àquilo que o mercado procura,
né? Pensando especificamente no mercado de trabalho. A gente não está aqui avaliando o tempo de conhecimento vivido em função daquela experiência que ela teve exercitando funções, vamos pensar o chão de uma fábrica, né? Ela tem lá o tempo vivido, ela tem uma experiência adquirida e aquilo também vale muito. Infelizmente, hoje o mercado não pede mais esse tipo de profissional, ele pede um conhecimento, ele pede uma titulação, ele pede uma especificidade. Pensando na especificidade, aí sim, aquele que não está dentro do mundo dessas especializações, ele vai ficar fora do mercado ou quando ele sair do mercado, ele vai ter dificuldade para retornar. Tá joia, então. O Sala de Aula ele volta daqui a pouco falando sobre como o estudo afeta a remuneração das pessoas. Estamos de volta com a Sala de Aula, que hoje fala sobre o aumento do rendimento através do estudo. Vanessa, o ensino profissionalizante, ele sai na frente nesse assunto? Sem dúvida. Acho que, inclusive, nessa pesquisa GV que foi mencionada, menciona-se exatamente isso, que o ensino médio profissionalizante, ele faz com que as pessoas, né, ainda que em termos de crise, elas percam menos a possibilidade de empregos, né? E eu acho que isso é um reflexo bastante positivo. Então, a resposta é sim, acho que é importante e é um ponto a se considerar para os jovens. Retomando um pouco o que a gente vinha falando anteriormente sobre as pessoas que têm um nível de educação mais básico acabarem perdendo a vaga porque outras pessoas têm um acesso maior à educação. A mão de obra, ela está se tornando cada vez mais qualificada? Sim, a mão de obra tem se tornado cada vez mais qualificada. A gente percebe que pessoas de mais idade, né, na faixa etária entre os 40 anos, 30, 40 anos, têm voltado para o espaço buscando mais e melhor formação. Então, exatamente para voltar para o mercado com esse outro olhar. Então, acredito sim que é um fator que cresce e disputa exatamente com os jovens, porque aí você volta para o mercado com a sua experiência, né, e com a formação. Então, hoje a gente encontra no mercado muitos jovens desempregados com a formação, mas faltando a experiência. O mercado ele é muito cruel nesse sentido, né? Então, uma pessoa com 40 anos de idade, hoje ela pode receber o salário que um jovem inicial, ela pode competir com um jovem que está aí nos seus primeiros meses, nos seus primeiros dias de carreira ou pensando uma outra profissão. Então, a gente pode falar que a idade, nesse caso, ela não é um fator que tira a chance da pessoa de buscar uma melhora de emprego, de rendimento? Eu acho que o desejo da busca, eu acho que não tem idade, né? É claro que sim, a gente está aqui falando na questão do desejo, não do recorte financeiro, né? Mas as pessoas que voltam para as universidades, que voltam para os bancos escolares com maiores idades, elas têm muito a acrescentar, né? Elas não só vão para o espaço na busca do olhar, pensando o conteúdo acadêmico, o currículo, a formação que ela busca, mas ela traz uma bagagem de experiência vivida que a universidade não tem. Então, eu acho que esses dois, né, juntos fazem um outro olhar para a sala de aula. A gente não tem, claro, a maioria ainda continua sendo jovem que busca os bancos escolares, mas hoje você percebe pelos cursos de extensão, pelos cursos de formação, pelos cursos de capacitação, como diz o mercado, um outro público, uma outra faixa etária, pessoas exatamente buscando uma outra qualidade para voltar para o mercado de trabalho. Quem não teve condições de estudar, essa pessoa ainda tem chance de reverter isso de uma maneira rápida? Olha, hoje existe uma demanda bastante considerável de cursos EAD, tipo cursos, inclusive gratuitos, né? Em algumas universidades que abriram plataformas para isso. Existem, né, centros que oferecem cursos profissionalizantes, então, muitas vezes gratuitos também. Então, eu acho que vai muito nisso que ela se falou, vai muito do desejo, da vontade de se especializar, de obter uma formação melhor, de conviver com outras pessoas, viver outras experiências. Então, eu acho que as pessoas que não tiveram, né, oportunidade de estudar, acho que sempre existe nesses exemplos que a gente comentou. E para aquela pessoa que tem uma formação, tem uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, mas vê que o rendimento dela está fora da média salarial, o que ela deve fazer? O que tem de errado aí?
Eu acho que aí o que tem de errado é uma política institucional pensando o mercado de trabalho. Né? Não é culpa da pessoa. Não, porque você percorre os caminhos, né? O mesmo você pode percorrer os caminhos, mas se não houver um desejo desse gestor que faça a inversão de setas, né? Que abra novos postos, que abra espaço de mercado de trabalho para o jovem, para esse recém-formado, então essa formação também cai um pouco por terra, porque aí a pessoa acaba exercendo uma outra profissão, não aquela que ela de fato percorreu durante tantos anos dentro da escola. Eu acho que é um conjunto, Michael, no sentido de que há uma demanda institucionalizada, há uma proposta política para favorecimento desse espaço, desse crescimento e valorização desse jovem no mercado de trabalho, assim como há também uma necessidade que as escolas, que as instituições mantenham a qualidade desse jovem em formação. Porque que elas acompanhem o mercado. Que elas acompanhem esse mercado, que elas acompanhem exatamente essa qualidade que o país precisa. E que esse jovem consiga aí espaços adequados e, enfim, que esse espaço de formação seja um conjunto, mercado de trabalho e universidade, pensando formação do jovem com qualidade. Eu acho que aí sim faz a diferença para o mercado. Perguntar se você concorda com essa resposta dela e já abrir para as suas considerações finais sobre o assunto, uma dica para alguém que está aí pensando em melhorar a qualidade dela no trabalho. Em relação ao que a Lucy falou, eu concordo, só que eu acho que a pessoa que está fazendo, no caso, mestrado, doutorado puramente acadêmico, eu acho que ela também precisa estar ligada no que está acontecendo no mercado. Então, procurar, talvez, projetos que ela possa desenvolver ainda dentro da área que ela quer estudar, mas que tenha alguma ligação direta com o mercado. Porque, às vezes, a gente fica no doutorado, muitas vezes a gente fica lá naquele detalhezinho e, às vezes, esquece de olhar, porque a gente, oportunidades que a gente tem é desenvolver alguma coisa em parceria que tenha um espelho maior para a sociedade. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas que pensam em fazer uma pós-graduação, acho que elas deveriam, na verdade, ter em mente, que eu acho que é uma coisa que ajuda bastante quando você sai, terminou o doutorado, e agora? Ou você pode esperar um concurso, que é sempre válido e é sempre uma grande oportunidade, ou alguma oportunidade na indústria, e aí então esse link é necessário. Em relação ao que as pessoas que procuram oportunidade, eu acho que sempre é tempo. E eu também costumo dizer, na minha opinião, eu acho que não é porque você fez uma graduação em um curso X que você vai ter que trabalhar com esse curso X o resto da sua vida. Eu acho que não, eu acho que a gente tem que ter sempre a vontade de procurar se especializar, viver experiências diferentes, interagir e procurar saber. Acho que a melhor vitrine que a gente tem é procurar saber. E eu acho que isso faz com que os currículos se diferenciem. E dialogar, e essa diferenciação eu acho que é o que o mercado valoriza hoje. É isso, Lucine? Isso, eu acredito, no sentido de que, falo pela experiência do lugar que eu trabalho, a gente está falando aqui educação e trabalho. É necessário que o jovem que vá para uma instituição tenha sempre o link com essa comunidade, que é a cidade do qual ele atua, Quando você está num espaço de formação, é preciso ter uma devolutiva para a sociedade, senão você acaba ficando somente um pesquisador, Então, precisa ter. Então, você pensando uma graduação, pensando uma pós-graduação, pensando um curso de extensão, esse retorno ele precisa ser constante, Ele precisa ser permanente. Dentro da instituição que eu trabalho, a gente tem esse diálogo permanente com a comunidade. Vai para dentro da unidade, mas volta para vai para dentro da faculdade, mas volta para a unidade para fazer sua pesquisa. Então, é dessa relação que eu acho que faz a diferença e é dessa relação que esse sujeito também volta diferente para o mercado. Porque o nosso desejo não é apenas formar no conceito de sair com títulos, é fazer que de fato, esse cidadão volte a ser um ser diferente. Preparar ele para o mercado, para a vida. Para o mercado, para a vida, para as relações com as pessoas. A gente está num processo de educação e esse processo ele precisa ser humanizado. Mesmo quando a gente discute a questão do mercado, a relação com o mercado ela precisa ser humanizada. A gente não lida somente com ferramentas, a gente lida com pessoas que utilizam da ferramenta para melhorar essa qualidade do trabalho. Então, eu tenho um estímulo, eu tenho sim um incentivo, eu acho que busca mesmo, esse desejo ele precisa ser alimentado, os espaços precisam instigar esses jovens, que há sim diferentes espaços de procura,
E a qualidade é sempre, claro, né, a gente olhar para o jovem, um ser adulto amanhã, e esse jovem precisa estar humanizado e com conhecimento. Tá, já. Obrigado pela presença. Esse foi a Sala de Aula, que hoje falou sobre como os estudos afetam o rendimento. A gente se vê num próximo programa.